Quinta-feira abençoada, quinta-feira de vitória, quinta-feira de fé e de ativação. Muito ânimo, vibração, força, coragem, bom dia para você. Deixa aí nos comentários já a bênção de Deus de hoje. Sabe o que você vai deixar nos comentários? Eu quero ser o meu próprio profeta. É isso que você vai deixar aí escrito. Eu quero ser o meu próprio profeta. Eu vou falar sobre isso hoje, porque você não pode ficar dependendo da terra. O profeta, ele depende de Deus, e eu quero que você seja o seu próprio profeta. Você pronunciar coisas boas, você determinar, você profetizar para você mesmo e para sua casa. Então diga, eu serei o profeta meu mesmo. Declare isso, eu serei um profeta. Eu vou declarar coisas boas. Profetas não sobrevivem, eles prosperam. É isso que nós queremos falar nessa quinta-feira. Então seja profeta para você mesmo. Seja profeta para sua família. A partir do momento que você entregou sua vida para Deus, que você deu seu coração para Ele, que você se coloca à disposição dEle, então você tem que usar a autoridade que Deus te deu para você profetizar coisas boas, para você profetizar sobre a sua vida. Quem caminha no profético não vive no nível da sobrevivência. Por isso, profetas não sobrevivem, prosperam. Por quê? Porque tem unção, porque tem reino, porque tem presença, porque tem poder, porque tem escada, porque tem pedra, porque tem visão. Prosperam com abundância. Segundo Crônicas 20:20, está escrito, crede nos seus profetas e prosperareis, crede no Senhor vosso Deus, estará seguro. Então, se você crê, tá bom, você pode crer no que eu falo para você. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então olha só que coisa gloriosa. Olha que coisa magnífica. Você ser o seu próprio profeta para você prosperar a sua vida. Determinar saúde, determinar cura, determinar libertação, determinar bênção, determinar unção. Você crê nisso? Unção de Deus sobre você. Unção de Deus sobre a sua vida. É isso que você tem que crer. Isso é uma lei espiritual. Isso é uma lei espiritual. Entenda sobre isso. Compreenda sobre isso. Aquilo que é profético, o profético ativa as dimensões invisíveis da provisão. O profético ativa o invisível e as provisões que vêm da parte de Deus. De prosperidade, as dimensões invisíveis. É isso que acontece. É isso que flui, é isso que acontece. Conforme o profeta Amós disse, né? Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma se não ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a partir do momento que você crê, que você entende sobre isso, você ativou o reino. Você ativou o reino. Você ativou uma unção poderosa sobre a sua vida. Você ativou o reino. Você ativou o poder de Deus sobre você. Deus revela os seus segredos antes de agir. Quer dizer, Deus fala com você à luz da palavra dele, à luz da palavra, à luz do evangelho. E você compreende isso claramente. Por isso você está imerso, você tem profundidade, você tem comunhão, você tem relacionamento, você tem vida com Deus. Você não é raso, você busca, você mergulha. Jacó prosperou depois da visão da escada, não antes. Quer dizer, a revelação de Gênesis, capítulo 12 ao versículo 15, ativou uma rota de multiplicação, uma rota de prosperidade, ativação sobre a vida dele. E não foi esforço humano. Ele trabalhou,
Ele teve que lutar lá, mas era a bênção de Deus na vida dele que trazia o crescimento, que trazia a prosperidade, que trazia o reino. Quer dizer, os profetas não dependem da economia, não dependem das circunstâncias, das palavras desse mundo, se o dólar subiu, caiu, do cenário que esse mundo vive. Pelo contrário, vive de ativação espiritual, vive de reino, vive de comunhão, de relacionamento com o reino. Então você profetiza, você não vive de acordo, as suas palavras têm poder e elas criam, e elas ativam, e elas se materializam. É isso que Deus faz. Por isso mesmo, antes das crises, aquele que é profético, o profético cria progresso. Processo e progresso. Processo e progresso. Progresso e processo e avanço e crescimento. Isso não tem ninguém que possa impedir. Não tem ninguém que possa invalidar que isso venha acontecer. Entenda sobre isso. Creia sobre isso. Na manifestação da glória e do poder de Deus. Do que o Espírito de Deus quer fazer. Entenda sobre isso. Creia no impossível. Porque é Deus te chamando. É Deus se manifestando. E quando a gente fala de você ativar isso e ser fiel, então Deus tem liberdade para agir, Deus tem liberdade para operar. Então hoje, quinta-feira, será um dia de retorno, um dia de bênçãos, atraindo processos, atraindo milagres, atraindo e ativando coisas boas e afastando tudo que não presta. Afastando a malignidade, afastando a crueldade, afastando a miséria, afastando a derrota. Deus tirando, como nós falamos aqui em outros programas, a distinção e a separação. A separação. Ele faz separação do povo dele. Ele se manifesta em glória, se manifesta em grandeza, se manifesta em poder. Por isso, quando você é fiel, a fidelidade conecta você a uma atmosfera tão profética, tão poderosa, de unção, de bênção. É isso que a fidelidade, o dízimo, a honra a Deus faz. E eu venho ensinando isso para as pessoas. Onde existe honra, há aceleração. Existe a aceleração do céu. Segundo Reis, olha só, onde há profecia respeitada, há um altar mantido. A prosperidade é inevitável. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1, está escrito assim. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Olha só. Porém, um senhor em cujo rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, olha só, ainda que fizesse janelas do céu se abrirem, poder-se-á fazer isso? E ele disse, então, eis que verás com os teus olhos, porém, tu não comerás. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Olha que coisa profunda. Olha que coisa extraordinária que Deus quer fazer. É isso que o Espírito Santo quer fazer. É algo tão poderoso, tão glorioso, tão profundo e tão majestoso, que tem gente que vai ver a janela se abrir, não vai participar. É isso que Deus está querendo dizer. Você vai receber, você vai participar, você vai tomar posse, e tem gente que não vai participar disso. Não vai receber, não vai colher, vai ver e não vai tomar posse. Isso aconteceu quando Eliseu prediz a abundância de víveres.
E eram 4 leprosos. 4 homens tinham lepra, entraram lá, invadiram o arraial dos sírios e eles tomaram posse. Por quê? Porque Deus fez acontecer um barulho tão poderoso e esses leprosos disseram, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, se a gente entrar lá também a gente vai morrer, então vamos entrar. Quer dizer, eles arriscaram e aí Deus fez o impossível acontecer. Esse é o Deus que a gente serve. Por isso, veja que esses 4 leprosos, eles foram profetas para eles mesmos. Eles disseram, se a gente entrar, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui também, a gente vai morrer, então vamos entrar lá. Vamos entrar lá e vamos comer. Vamos entrar lá. Eles profetizaram que ia entrar, e aí eles entraram. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matar, então somente morreremos. Só que aí, Deus fez, houve um mover, né? Nessa atitude houve um mover. Nessa atitude, nessa ativação, houve manifestação. Houve glória. Toca o sino. Deixa o seu like. Compartilha aí a live. Se inscreva no canal. Porque tem gente que você tem a perder diante de tudo que você está levando nessa vida? Se entrega. Se renda. Porque escuta o que eu estou te falando. Quem é fiel vai ver a janela se abrindo, vai comer, vai desfrutar. E quem não crê vai ver também a janela sendo aberta, mas não vai fazer parte. Não vai ter desfrute. Não vai ter desfrute. Vai ver você vencendo, vai ver as janelas do céu se abrindo sobre a tua cabeça e não vai participar desse desfrute que Deus, o próprio Deus, preparou para você. O próprio Deus já te entregou. Já te deu. Isso é glorioso, rapaz. Isso é muito poderoso. Aleluia. Vamos falar com Deus? Eu quero deixar o Pix aí da igreja, se você quer honrar hoje, nessa quinta-feira, dia 4, e você quer servir a Deus. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Está aí o Pix da igreja para você me ajudar a fazer parte dessa obra e você levantar a Igreja Nação dos Escolhidos junto comigo para todo o Brasil, para todo mundo. Para a gente salvar pessoas, libertar pessoas, tirar pessoas do buraco, do abismo, do lamaçal. E olha, pode ter certeza que isso vai acontecer. Porque o nosso Deus é grande. Nosso Deus não falha. Eu quero orar por você agora. Eu quero declarar e profetizar bênçãos sobre a sua vida. Feche os teus olhos agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. O que nós determinarmos aqui, meu Deus, será determinado no céu. E eu estou agora, nesse exato momento, profetizando sobre a vida de todos que creem, que nesta manhã, nessa bênção desse dia de hoje, tomam posse dessa unção, desse poder e dessa grandeza. Meu Deus, tem janelas abertas, tem céus abertos. Isso vai acontecer sobre os fiéis. A fidelidade abre céus, a infidelidade fecha céus. Meu Deus. E quem duvidou, quem não crê, vai ver a janela aberta na vida dele, e não vai desfrutar do desfrute que ela tem. Não vai. Porque duvidou, porque não creu. Mas você que crê pode se alegrar e festejar, porque Deus está derramando unção. Tem milagres agora chegando nessa quinta-feira. Meu Deus, e eu creio que é isso que vai acontecer aí em Belo Horizonte e em todas as igrejas da Nação dos Escolhidos.
nesse domingo agora, meu Deus, primeiro domingo do mês de dezembro. Meu Deus, vai ser um domingo de poderosos céus abertos, de ativação, de presença real, de manifestação de glória. É o que nós cremos, meu Pai. É o que nós determinamos. Em o nome de Jesus, receba a cura, receba a paz, receba a vitória e receba o milagre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, você crê? Então, pode ter certeza que Deus já ativou isso sobre a sua vida. Aceleração do céu, aceleração. Janelas dos céus abertas. Bom dia, Deus abençoe, ótimo dia de trabalho, de vitória, de bênção. Você já está de férias, já está passeando, não sei onde você está, eu sei que Deus está com você. Deus abençoe.